k é um número real, tal que o seno de x é igual a k, então vamos lá. A gente tem aqui 5 proposições que a gente tem que verificar se são válidas ou não. Para isso, a gente vai usar algumas fórmulas de subtração e soma de arcos, que são essas 4 principais ao longo aqui do exercício. Essas duas primeiras, elas dizem diretamente os valores que o seno de x pode assumir. E ele diz que vai ser diferente de 1, ou aqui que vai ser maior ou igual a 1. Não tem como afirmar que ele vai ser diferente de 1 e nem que ele vai ser igual a 1. Maior que 1 realmente não pode ser, porque o seno varia de menos 1 a 1. Então, diferente de 1 pode ser, mas não sei. E maior do que 1 realmente não pode. E igual a 1 ele pode ser também, mas não sei. Então, eu não tenho como afirmar nenhuma dessas aqui, porque o seno, só lembrando aqui, ele pode assumir qualquer um desses valores entre menos 1 e 1, percorrendo todo o círculo trigonométrico. Agora, a gente já sabe, só olhando aqui dá para ver o cosseno também para a gente relembrar, e a gente já sabe que essa daqui é falsa. Agora vamos olhar a C. Já olhando a C, você já pode ver que a gente tem aqui 2π menos x dentro dos parênteses aqui do seno. Isso aqui é praticamente essa expressão, a primeira expressão aqui, que é o seno de A menos B. Então, a gente vai fazer a substituição para a gente poder ver se é válida ou não. Vamos lá? Vamos primeiro lembrar que 2π é o mesmo que 360 graus, que é o mesmo que 0 graus, e a gente vai substituir essa expressão aqui, do seno de 2π menos x, nessa primeira fórmula aqui, de subtração de arcos. E a gente vai ter seno de 2π vezes cosseno de x, sendo, no caso, cancelado esse termo, porque o seno de 2π, que é o seno de 0, é igual a 0, como a gente pode ver aqui, menos seno de x vezes cosseno de 2π, que é 1. Se você olhar aqui, cosseno de 0 é 1. Então, a gente vai ter esse termo cancelado, aqui vai restar menos seno de x é igual a seno de x. Essa expressão é falsa, porque, obviamente, o seno ele não corresponde ao valor negativo do seno, né? O seno ele corresponde ao próprio seno, né? E não ao oposto dele. Então, essa alternativa também é falsa. A letra D, nós temos cosseno de menos x é igual a menos k, que é o menos seno de x. Vamos ver, então? Aqui, a gente tem menos x dentro dos parênteses. Quando você tem isso, significa que você tem 360 menos x. Por quê? Vamos olhar aqui, ó. Se eu tiver o 30 graus, por exemplo, que é mais ou menos nessa região, 30 graus, e eu te falar que eu quero o menos 30 graus, o menos 30, ele vai rodar o arco no sentido contrário, rodar o círculo trigonométrico, né, no sentido contrário. Aqui é o 0. Se eu quero 30, eu vou vir 30 graus para a esquerda, certo? No sentido anti-horário. E se eu quiser o menos 30, eu vou vir para cá, 30 graus para cá. Então, o 30 graus é aqui, e o menos 30 graus é aqui. O que eu faço isso? O que eu estou fazendo quando eu venho no sentido contrário? Eu estou fazendo 360 graus menos o 30. Então, esse menos 30 é o mesmo que 330 graus, que é o mesmo de eu vir 330 graus para cá, ou tá aqui no 0 e vir 30 graus no sentido contrário. Então, aqui eu só substituí o menos x pelo 360 menos x, que é a mesma coisa. E aí eu vou ter que o cosseno de 360 menos x é igual ao menos seno de x. Aqui, novamente, eu vou me encaixar nessa primeira fórmula, agora na segunda fórmula de subtração de arcos, e agora não mais o seno, mas do cosseno. Então, eu vou substituir nessa segunda fórmula aqui, e eu vou ter como resultado essa expressão, que vai me gerar o cosseno de x é igual a menos seno de x, o que também não é verdade. Não é sempre que o cosseno é o seno com o sinal oposto. Um exemplo é o 30, né? O cosseno de 30 graus não é igual a menos seno de 30 graus. Se você pegar na tabela de ângulos notáveis, né, de seno e de cosseno, você vai ver que esses valores aqui não correspondem.
porque o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 e o seno de 30 é meio. Então, raiz de 3 sobre 2 não é igual a menos meio. Então, essa alternativa também está errada. Esse 30 eu só usei como exemplo, tá? Mas qualquer ângulo que você pode colocar, você vai ver que a maioria dos ângulos aqui não fazem jus a essa afirmativa. Agora, a última, que nos restou, foi a alternativa E. Então, vamos lá. Aqui, a gente vai repetir aqui a expressão e perceber que a gente pode pegar esse cosseno de 2x e pegar essa terceira fórmula aqui, que é de arcos duplos, né? Então, a gente pode pegar e substituir, colocando onde é cosseno de 2a, né? Que no caso aqui é 2x, a gente pode substituir por cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x, que foi exatamente o que eu fiz aqui. E o k, como equivale ao seno, a gente vai substituir aqui dentro também. A gente vai chegar, então, na expressão cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1. E, olhando a última fórmula, é exatamente isso. Essa é uma das fórmulas de propriedade de seno e cosseno, onde o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é igual a 1. Então, está correta essa afirmativa. Então, a resposta do exercício é a letra E. Não se esqueça de avaliar o vídeo e, para se aprofundar mais nesse e em outros assuntos, inscreva-se no Apreenda!